Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 1º de setembro de 2024. A geração Z não quer trabalhar, e muitos trocam de emprego a cada 3 meses. Parte 2. A geração Z não quer trabalhar. Muitos trocam de emprego a cada 3 meses. São jovens nascidos entre os anos 1990 e 2000 que valorizam mais o tempo livre e menos o compromisso com a ideia de garantir uma aposentadoria. O fenômeno é praticamente global. Na Alemanha, onde tem fartura de ofertas de trabalho, os mais novos preferem contratos de meio período. O que não é toda empresa que oferece. No Brasil, tem os casos em que não trabalhar é uma escolha pessoal. Mas muitas vezes, o problema é justamente a falta de escolha. A maioria dos jovens, inclusive aqueles conhecidos pelo termo neném, está submetida aos estigmas da desigualdade social. Existe um grupo, sim, que é mais vulnerável de estar na condição de não estudar nem estar ocupado. E que é justamente das mulheres pretas ou pardas, afirma Denise Guichard Freire, analista de indicadores sociais do IBGE. Nem quer dizer não estuda nem trabalha. Uma palavra importada do inglês que rotula jovens desalentados. Sem um emprego e sem vínculo com uma formação profissional. Entre os quase 11 milhões de brasileiros de 15 a 29 anos nessa situação, a predominância é de mulheres, 63,4%, pressionadas por tarefas domésticas e cuidados com a família. Inclusive era uma geração que estava no caminho do seu projeto de vida de acesso à universidade, do final do ciclo universitário, de acesso ao mercado de trabalho formal. E que, por exemplo, tem esse sonho interrompido. Por essa mulher negra jovem periférica ter que cuidar da sua família, dos mais velhos e dos mais novos, Sonora Bárbara Barbosa, coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da OSFAM. O avanço tecnológico, a pandemia e sucessivas crises econômicas mundo afora deixaram o futuro da juventude mais incerto. Um fardo pesado para uma geração tão heterogênea. A condição de neném é considerada transitória, por isso especialistas criticam o rótulo. Mas não é fácil tirar esses jovens de onde estão. E quanto mais o tempo passa, pior é para achar uma porta que se abra. Se a gente de fato quer enfrentar essa questão, a gente precisa de políticas públicas que apostem nesses eixos de investimento em educação em tempo integral, em escola e ensino vocacional, em políticas que apostem na igualdade de gênero, na igualdade racial e que distribuam renda e estimulem a aquisição de novas qualificações, conclui Rui Braga, do Departamento de Sociologia da USP. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec afirma que o Espiritismo nos apresenta uma solução para o problema da miséria social, expressa nas seguintes palavras de Allan Kardec: liberdade, igualdade, fraternidade. Estas 3 palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros, como quereríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade, nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente. Num povo de irmãos,
A igualdade será consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem, e se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho, que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão causar danos uns aos outros e nada, por conseguinte, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Esses três princípios são solidários entre si e se prestam mútuo apoio, sem a reunião deles o edifício social não estaria completo. O da fraternidade não pode ser praticado em toda a pureza, com exclusão dos dois outros, porquanto, sem a igualdade e a liberdade, não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade, é a ordem; sem a fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas, é a anarquia, a licença. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. A igualdade, sem a fraternidade, conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama liberdade, sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande, para lhe tomar o lugar, e se torna tirano por sua vez, tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.